esse é o canal Protesto. Vamos protestar democraticamente as injustiças que existem nesse Brasil e no mundo. Meus amigos, fiquei muito triste mesmo, ao saber que quando o ícone, o grande, o maravilhoso Silvio Santos partiu para a eternidade, eu fiquei sabendo que pessoas, por questões ideológicas, zombaram da partida de Silvio Santos. Zombaram dele. Por quê? Porque simplesmente ele convidou o ex-presidente para uma conversa no SBT. Aliás, convidou os dois, o ex e o atual, né? Mas, gente, que coisa triste. Então eu vou reagir, galera. Porque eu sou do tipo, interesse, que não me conformo com a violência humana, com a maldade humana. Galera, eu sou do tipo que não acredito que a pessoa é boazinha porque é crente, porque é ateu, porque é de direita, porque é de esquerda. Eu acredito que existem pessoas especiais, pessoas que são capazes de ter empatia e respeito para com as pessoas. Porque parece que quanto mais as pessoas rezam, acreditam nos deuses, mais ódios elas têm. Caramba, fiquei muito triste. Eu vou reagir a esse canal, vou deixar o vídeo, ou melhor, vou deixar o link nos comentários fixados, galera, do canal do rapaz aí. Se eu não me engano, o nome do canal é Canal White, alguma coisa assim. Parece que é um canal de games, mas ele ficou tão chateado com o nível baixo de espiritualidade, de humanidade, de algumas pessoas que ficaram rindo, cara. Eu sei que já faz mais de um ano que Silvio partiu. Pode ser qualquer pessoa, cara. Eu não aceito. Eu não aceito a falta de respeito com pessoas do bem, cara. Aliás, existem pessoas que não são, eu sei que não são do bem, mas eu respeito, cara. Eu respeito. Mano, é muita desumanidade para um país que se diz tão espiritual. Na minha opinião, galera, ser religioso não é ser espiritual, não. Ser religioso não é ser espiritual. E nem acreditar em algum Deus é ser espiritual. Para mim, espiritual é a empatia, o respeito, o amor, a caridade. Respeitar as pessoas como são e não julgar o próximo. Eu vou tentar, galera, abrir aqui o vídeo. O meu celular é fraco. Vamos tentar ver aqui o vídeo do rapaz aqui, né? Nenhum tipo de empatia com o próximo, também tomarem um pouco do holofote. Se você entrar, por exemplo, nas redes sociais, o Twitter, por exemplo, que é uma das maiores plataformas, obviamente que 99% das mensagens, das postagens, eram pessoas prestando suas homenagens, seus agradecimentos a Silvio Santos, deixando suas condolências para os familiares, mas é óbvio, sempre tem pessoas que não têm um mínimo de empatia. E eu não digo pessoas comuns, eu tô falando de profissionais, jornalistas, pessoas que têm uma grande influência falando absurdos sobre o Silvio Santos, e isso alguns minutos depois de anunciarem a morte dele. Então é extremamente nojento o que fizeram, e é exatamente o que a gente vai falar nesse vídeo. Para vocês verem o nível, olha só essas postagens. Olha o Elton aqui, por exemplo. O cara postou: Silvio Santos morreu, menos um machista e racista no mundo. E eu não preciso dizer para vocês o quanto isso é absurdo, até tem notas da comunidade refutando isso, que diz o seguinte: o programa Silvio Santos foi o primeiro da TV brasileira com quadro exclusivo de drag queens, ainda nos anos 80 e 90, que o preconceito ainda era gigantesco, né? Sem contar a diversidade de raça, religião e orientação sexual presente em seu quadro de colaboradores ao longo de sua trajetória no comando do SBT. E é exatamente isso. Dá pra ver que Silvio Santos era uma pessoa muito boa, nunca quis o mal de ninguém. Olha a outra postagem aqui, ó. O grande racista e homofóbico faleceu hoje. Descanse em paz, Silvio. E aí bota uns emotezinhos ali ironizando. Sério, eu acho nojento esse tipo de postagem.
Essas duas últimas postagens podem até ser de pessoas não famosas, não relevantes, mas vamos falar, por exemplo, de uma jornalista que tem mais de 350 mil seguidores no Twitter, uma tal aqui de Sinara Menezes, e ela disse o seguinte, ó: hoje morreu um gênio, gênio da manipulação midiática, do enriquecimento às custas da bajulação de ditadores e da exploração da esperança do povo pobre. Racista, homofóbico, machista, classista, cruel. Morreu antes ele do que eu. A gente também tem outras postagens, como por exemplo a do Pedro aqui, ó. Todo ser humano que consiga raciocinar direito tá assim com a morte do Facho Santos. E aí postou uma foto do Jornal da Globo, que eles anunciavam que o Silvio tinha falecido. E mais uma vez fizeram aqui essa postagem como ironia, porque na verdade essa jornalista, na hora ela tava falando e relembrando momentos bons com o Silvio Santos. Momentos bons que ela teve de convivência. E aí você deve estar se perguntando, né? Pô, White, mas por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas são assim? E é muito simples. Hoje em dia, a gente tá... Galera, dá licença. O povo romântico, abre aspas, o povo que vive na ilusão da religião, vive na matrix religiosa, acreditam ou fingem que acreditam que esse mundo será melhor. Esse mundo será melhor. Basta acreditar em tal crença, em tal Deus ou deusa, que tudo vai dar certo. Vou dar o exemplo da incoerência de milhões de pessoas, principalmente no Brasil. Lembram da epidemia? Muitas pessoas ficaram romanticamente idealizando que a humanidade iria melhorar. Eu, particularmente, nunca acreditei nisso. Nunca. Essa fantasia. Isso é uma fantasia. Você acha que o ser humano um dia vai evoluir, galera? Comenta aí. Você acha que um dia o amor, a caridade, a empatia vai vencer o ódio e o preconceito? Isso é algo que se faz de um ser humano que nunca se fez, nunca se ouviu falar que ele fez algo mal, uma coisa contra o seu semelhante. Um cara sem barreiras, sem preconceito, tinha suas convicções espirituais, religiosas, mas nunca teve barreira com ninguém. Sabe por quê? Porque Silvio Santos nunca pregou ideologias, nunca aceitou ideologia no SBT, nem queria seus funcionários envolvidos com isso. Sempre foi neutro e respeitador, galera. Vamos reagir ao restante do vídeo, rapaz. Vendo em um momento onde os extremos estão brigando. E é óbvio que não iam deixar passar essa notícia do Silvio Santos. Pega, por exemplo, a Veja, uma das maiores mídias que a gente tem. Olha o que eles postaram logo depois do anúncio do falecimento dele. A ideologia política de Silvio Santos beija a mão de militares a Bolsonaro. Inclusive também tomou uma nota da comunidade desmentindo e dizendo o seguinte: Silvio Santos mantinha historicamente um posicionamento de boa relação com os presidentes eleitos, independente de posição política. O único lado dele era o do SBT e das pessoas que ele tinha carinho. Inclusive, dito... Depois que ofenderam, falaram isso. Depois da matéria, meteram essa. Quem é inteligente não engoliu isso não, galera. Pelo próprio veículo. E aí o próprio Checkin refuta a própria Veja, que tem uma matéria dizendo: de Bolsonaro a Lula, Silvio Santos agradava presidentes como ninguém. Ou seja, os caras foram hipócritas no próprio veículo deles. Mas como eu disse, essa polarização de hoje em dia tá muito, muito forte. E os caras utilizam até morte de pessoas famosas para poder fazer esse tipo de pronunciamento e fazer esse tipo de briga ideológica. Que é muito feio, não só com a imagem da pessoa que faleceu, mas também com a família que está sofrendo. Imagina essas pessoas vendo essas acusações de crimes nas redes sociais, tentando manchar a imagem da pessoa. Deve ser horrível, deve ser horrível. Diferente de muita gente, eu realmente não consigo comemorar a morte de ninguém. Ah, White, mas você não ficaria feliz, por exemplo, se a polícia matasse um assassino? Tá, mas a gente tá falando de outra coisa, a gente tá falando de um criminoso, de uma pessoa que cometeu crimes. Desse tipo de pessoa a gente não pode ter pena, são criminosos. Mas eu vejo muita briga política. Se alguém de um lado político morre, o outro fica zoando, fica comemorando, e assim vice-versa. E essa briga sempre vai continuar.
E é muito feio, é muito nojento. Pega, por exemplo, o atentado. E, galera, hoje é 17 de dezembro de 2025. Estamos perto do famoso Natal. Aí vem incoerência, me permitam, a incoerência espiritual, católica, apostólica, romana, evangélica, todas, com aquela frase, o espírito de Natal, a paz do Senhor para lá, Jesus Maria para cá, com todo respeito, cara, com todo respeito. Aí vem dia 31 de dezembro, é feliz ano novo, muito braço, muito desapeto. Será que é de verdade, galera? Esse tipo de pessoas que fizeram isso aí, eu estou me referindo a quem fez isso aí. Essas pessoas vão abraçar umas com as outras e vão dizer Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Jesus nasceu e vão se emocionar, galera. Eu, particularmente, não curto muito essas datas mais. Eu tenho trauma, galera, porque a hipocrisia humana é muito grande. Que aconteceu com o Trump, o atentado que aconteceu com o Bolsonaro, era pessoas comemorando que a facada não matou, comemorando que o tiro não pegou na E um cabeça do país Trump. cristão, um E eu país tenho certeza cristão. que pessoas também comemorariam se fosse com o Lula, se fosse, entendeu? E eu acho muito, muito feio isso. Para nenhum político, por mais menos certo, menos errado, nenhum ser humano, cara. O cidadão não é justiceiro, não, cara. Nem se fosse justiceiro. Respeito é tudo, cara. Respeito é tudo. Aí eu volto a dizer, cara. Um país que se diz tão espiritual que vou comemorar o dia 25 de dezembro, dizendo que é o dia que Jesus nasceu, que é uma mentira desejar a morte do seu semelhante, cara. E essas mesmas pessoas dizem a frase, só quem pode ter a vida é Deus. E por que essas pessoas ficam zombando de quem partiu? Nem os mortos ninguém respeita, cara. Isso para mim é um crime contra a humanidade. Pode acreditar, pode acreditar. Galera, dá teu like, faz teu comentário, desculpa aí alguma coisa, mas veja que é sem ódio e sem rancor. O próprio Jesus dizia, não vos conformeis com essa era. Se na era dele o ódio já era grande, imagina agora que respeito é quase zero, empatia quase zero. Até com quem faleceu, muita gente ainda lança ódio e comemora. Isso, para mim, é o fim da humanidade. Não é o fim do mundo, como muitos dizem que vai cair, que vai vir um Deus e vai castigar todo mundo. Porque se os deuses forem castigar a humanidade pela sua maldade, nós todos já seríamos pó. Da tua opinião, é por isso que o canal se chama Protesto. Porque nós protestamos contra a injustiça. Valeu.